A paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite. Glórias a Deus pela sua vida. E a minha oração é para que o Espírito Santo continue te abençoando, te dando discernimento e fazendo de você muito mais do que um vencedor. A minha oração também é para que o Senhor te tome pelos braços e te faça tudo quanto deseja teu coração, porque o Senhor é galardoador e está sempre pronto a nos abençoar. E eu tenho certeza que isso não depende do nosso estado de estar, ser, porque o Senhor, Ele sabe exatamente o quão somos fracos e o quão somos dependentes da sua mão para nos ajudar em tempo aceitável. Queridos, hoje eu quero falar para vocês aqui sobre a proteção de Deus. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente passa um tempo, desde o nosso nascimento, quando nós nascemos como cristão, aí nós passamos um tempo na igreja e o tempo vai passando, eu vou me tornando um cristão mais velho no tempo que eu estou na igreja, e eu adquiro maturidade se houver discernimento da Bíblia. Mas se não houver discernimento da Bíblia, eu adquiro calos religiosos, E esses calos religiosos muitas vezes nos confundem muito mais do que nós podemos compreender. Então, a proteção de Deus inclusive está nisso, de a gente poder ouvir uma palavra e essa palavra nos impactar e transformar a nossa vida de tal forma que eu não vou ficar mais cativo a pensamentos errados, porque na verdade o que Deus quer é consertar os nossos pensamentos, fazer com que a gente possa pensar nas coisas de cima, possa pensar nos seus objetivos, pensar na vontade de Deus. Então a proteção de Deus engloba tudo. A proteção de Deus está no dia a dia, quando eu saio de casa, quando eu vou ao trabalho, quando eu vou estudar. A proteção de Deus está em casa, quando eu estou descansando. A proteção de Deus está quando eu vou passear, A proteção de Deus está quando eu vou para a igreja, dentro da igreja, fora da igreja, em todo o tempo, porque esse é o tempo do qual eu existo e eu coexisto em Deus, Ele existe em mim e eu nele. Então a proteção de Deus, a partir do momento que nós confessamos Jesus, crendo em Deus e crendo que Ele o ressuscitou dos mortos, confessando com a nossa boca, mas principalmente confessando com o nosso coração, a proteção de Deus é automática, porque ela passa a estar em sua presença em nós, porque assim o Senhor nos guarda. Eu vou usar como texto básico aqui o Salmo 121. O Salmo 121 nós usamos até para orar, Na verdade fazemos dele uma oração, porque esse Salmo ele traz palavras aqui que agradam o nosso coração, Agrada a nós saber que Deus nos protege. Então o Salmo 121 ele diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída,
desde agora e para sempre. E por que desde agora e para sempre? Confessei Jesus, creio em Deus, então é desde agora, desse momento que eu tenho essa postura, desse momento que eu tomo essa posição. E para sempre, porque o Senhor me guarda para a eternidade, né? Aquele que crê no Senhor tem a promessa da vida eterna, e a vida eterna é para sempre. Ok, queridos, em nome de Jesus, não vou entrar nos detalhes do Salmo 121, mas é um salmo poderoso para nos ensinar tantas coisas. Você pode meditar em muitas coisas nesse salmo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele está falando que é o mesmo Deus e é o mesmo Senhor que tudo criou. Não criou só o céu e a terra, mas tudo que nele há. Então a gente tira muitas lições desse salmo. Não é simplesmente ficar repetindo esse salmo como oração, como se isso fosse produzir alguma coisa na nossa vida. Não. O que vai produzir alguma coisa na nossa vida é ter o discernimento e a revelação desse salmo para a minha vida agora e nesse momento. Não é verdade? Porque a Bíblia, ela tem a eficácia dela no momento que eu existo, no momento que eu estou vivendo. E é para isso que a Bíblia está determinando posições aqui de promessas, posições de prosperidade, posições de guarda de Deus, de proteção de Deus. É justamente para isso, para que eu viva nesse mundo que jaz no maligno, com total proteção de Deus e envolvido totalmente no seu objetivo e na sua vontade. Ok, meus queridos, proteção de Deus. A proteção de Deus é algo que, como eu falei e repito, anda conosco o tempo todo. Agora, nós não somos mais uma pessoa comum, nós confessamos Jesus Cristo e somos cidadãos do céu. Ou seja, mesmo aqui na terra, nós somos cidadãos do céu. E estamos aqui, né, como santos, ou seja, separados por Deus para vencer este mundo e ir para a vida eterna. Muito bem, queridos. Falando da proteção de Deus, eu queria contar uma historinha aqui, uma história verdadeira e uma história que vai dar e fazer aí uma analogia, vai colocar para você uma situação que demonstra a proteção de Deus. Então eu vou usar essa história como orientação, ok? Nós sabemos, e para você que não sabe, que antes do homem, né, do homem estudar, antes do homem, viviam nessa terra índios, né? E os índios eram os primeiros povos, né, as pessoas que viviam nas aldeias, no mato. E os índios que eu quero citar aqui são os comanches. Os comanches, eles eram índios que se concentravam, né, nativos dos Estados Unidos, eles se concentravam mais em Oklahoma, né, e Texas. E chegavam a ser, no século XVIII, uma população de mais ou menos 45 mil entre homens e mulheres e crianças. Era uma população muito grande, né, dos comanches. E essa população, ela, nos dias de hoje, ela reduziu para um pouco menos de 14 mil, né, entre homens e mulheres, e eles estão espalhados pelo Texas e pela Califórnia. Esses índios, eles tinham um ritual chamado rito de passagem. E esse rito de passagem era o seguinte: a base dele era menino ontem, homem hoje. Então esse rito de passagem, o que era? O pai pegava, levava o índio até um certo lugar na montanha, onde havia animais ferozes, né? Principalmente naquela época era muito mais abundante. Hoje não, hoje
os animais aí estão sendo extintos, mas naquela época os animais ferozes existiam, e então o pai levava o filho, que queria ser um guerreiro, porque os Comanches eram muito conhecidos como os Apaches, como guerreiros, homens de luta mesmo, de guerra, defendiam a sua terra, defendiam suas raízes, defendiam sua cultura, né? E eles defendiam contra o homem branco, já o homem que queria dominar, principalmente os europeus nessa época, né? Que estavam desbravando terras. Muito bem, e ele tinha vontade de ser um guerreiro, o jovem, então ele tinha que passar pelo rito de passagem. O rito de passagem consistia no quê? O pai levava ele à montanha, onde tinha esses animais ferozes, né? E vendava os olhos dele. E falava assim: olha, filho, você vai ficar aqui a noite inteira, né? Vendado, e você vai ficar sentado, parado, você vai ouvir os rugidos, você vai ouvir o barulho da selva, você vai ver os animais se rastejando perto de você, porque havia também muitas cascavéis, né? Principalmente ali em Oklahoma, no Texas, muitas cascavéis ali. Então o menino teria que ficar vendado a noite inteira, sem tirar a venda, né? E ouvindo aqueles sons, e aguentar até o raiar do sol, aguentar até a alva, né? Então, quando esse menino passando a noite com os seus medos, né, ele ia simplesmente trabalhar nos seus medos, né, nesse rito de passagem. E se ele aguentasse, no dia seguinte, ele seria um guerreiro Comanche, um guerreiro Apache. E ali ele teria passado pela prova e estaria aprovado, então, para ter as suas armas e passar a viver como guerreiro, fazer as suas caças. Dali por diante seria tratado como homem, como um índio crescido, como um índio adulto, e que poderia compor a equipe de guerreiros. E a proteção de Deus, ela vai encaixar nessa história que eu vou te contar. Uma certa ocasião, um índio levou seu filho para a montanha, e na montanha ele vendou os olhos do filho, né? Então a noite consiste das 18 horas até as 6 da manhã, né, que são um período de 12 horas. Vendou os olhos do filho e falou: olha, filho, então você vai ficar aqui, e se você passar por essa prova, amanhã você será um homem, um grande guerreiro Comanche. E o pai se ausentou e o menino ficou ali. E é claro que vieram os medos, que veio a ansiedade para que passasse o tempo logo, e ele estava com os olhos vendados e de repente começou a ouvir todos aqueles barulhos, aquelas coisas que assustam mesmo. E naquele tempo, em cima de uma montanha, era totalmente um blackout total, né? Não tinha luz para nada, apenas a luz da lua, se houvesse lua cheia. Se não fosse lua cheia, seria escuro tremendamente. E ficando no escuro, vendado, ele passou a noite inteira ali, ouvindo aquele barulho tremendo, aquele rugido, aqueles animais passando perto. E o menino chegou de manhã, ele viu que tinha passado a noite inteira e ele poderia já tirar a venda, porque o sol já começava a despontar. E quando ele tirou a venda, ele olhou para os lados assim, olhou adiante e viu que estava claro e já não havia mais perigo. Foi quando ele se levantou e virou para trás. Quando ele vira para trás, para sua surpresa, estava o pai sentado com seu arco e flecha, com seu machado, e
a uns poucos metros distante, e ele perguntou para o pai: pai, você ficou aqui a noite inteira ou você veio me buscar agora de manhã? Ele falou: não, filho, eu passei a noite inteira aqui. Ele falou: pai, mas por que você passou a noite inteira aqui? Porque apesar de você ter que passar pelo que você tem que passar, eu sou seu pai, estarei sempre do seu lado, estarei sempre te protegendo, estarei sempre te guardando de todo mal. Não importa que você seja um grande guerreiro, mas eu, seu pai, estarei sempre contigo. Queridos, moral da história, Deus é assim. Deus, ele nos chama para nos tornar cristãos, nos faz passar pela cruz. E quando nós começamos a nossa caminhada como bebê, tudo que nós pedimos a Deus, ele nos atende, ele nos ouve e prontamente nos faz tudo aquilo que pedimos. Passando um tempo na igreja, de repente parece que Deus não nos ouve mais. De repente parece que Deus não está do nosso lado. Parece que meus olhos estão vendados e eu estou passando pelo perigo da escuridão. Parece que eu estou passando no meio dos meus inimigos. E Deus continua sem responder. E Deus continua a não ouvir a minha batida precipitada do coração, os meus medos acontecendo, mas Deus está conosco. Ele não nos abandona, ele não dorme, ele simplesmente não nos deixa e simplesmente o Senhor nos protege até que a alva venha. Para resumir, o Senhor tem nos guardado de todo mal. Ele está do nosso lado, apesar de nós passarmos toda essa escuridão dessa vida no mundo e muitas vezes não ter nenhuma clareza daquilo que nós estamos ouvindo, vendo, daquilo que nós estamos passando. Eu quero te dizer que Deus está bem pertinho de você. Ele é teu Pai e não vai deixar que nenhum mal te aconteça, não vai deixar que os seus medos interrompam aquilo que Ele tem feito por você, aquilo que Ele deseja de você. Ele quer que você seja um grande guerreiro, Ele quer que você passe pelo teste da escuridão, Ele quer que você passe pelo teste do silêncio, que os seus medos sejam dominados, para que você entenda que jamais Ele vai te deixar, que jamais Ele vai te abandonar. E eu posso dizer uma coisa: você vai ser um grande guerreiro, você vai passar pelo seu rito de passagem e vai vencer, porque o Senhor é contigo por onde quer que você ande. E por onde quer que você andar, lembre-se, você deve dizer ao seu coração: Deus está comigo e está trabalhando por mim neste momento. Deus não vai dormir nessa situação. Deus não vai me abandonar nessa situação. Deus vai me guardar de todo mal dessa situação. Deus vai fazer com que a minha peleja seja honrada, que a minha peleja seja vitoriosa. Eu não vou perder, mas eu vou ganhar, porque eu sou muito mais do que vencedor. A palavra de Deus em nós, o Senhor, Ele simplesmente nos guarda. A palavra de Deus em nós, ela exerce a função de nos mostrar todo esse caminho. Jesus naquela cruz passou por momentos também de escuridão, passou por momentos de medo também. Isso é notório lá no Getsemane, mas de maneira nenhuma Jesus escondeu isso de nós. O Senhor está conosco. Deus, Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, jamais nos abandonará. E toda essa situação que você está passando, ou toda situação que você possa vir passar, não esqueça, Deus está do teu lado. E
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando amanhecer, você vai passar pelo teste e você vai ver que você é um grande guerreiro. Deus te abençoe, um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém.